Olá, caros amigos do Plutocrata, mais uma vez é um prazer estar com vocês neste dia tão glorioso. E hoje eu quero falar sobre algo que vem preocupando a todo mundo, né? Que é uma deseducação que está acontecendo no estado de São Paulo e em vários outros estados estão acontecendo também, mas eu quero exemplificar muito bem para a gente saber, porque vai ser um candidato à presidência do estado de São Paulo, que é o atual governador, que deve deixar agora em abril o seu mandato, que é o Geraldo Alckmin, que vale muito a pena a gente entender se esta pessoa fez um bom governo, tá? Eu quero trazer algumas informações para que vocês consigam avaliar junto comigo só o quesito educação. Depois, se vocês quiserem, deixem aí os comentários para a gente pontuando outras questões de outros candidatos que vocês também não queiram conversar, tá? É difícil a gente apontar a declaração mais desastrosa cometida pelo secretário de Educação de São Paulo, o senhor José Renato Nalini. Ele que se declara um outsider, um estranho no mundo pedagógico, que já é o primeiro grande erro que eu acho que tem. Você não pode colocar alguém no Ministério da Educação que não tenha, no mínimo, alguma afinidade para aquilo, né? É essencial que as pessoas tenham afinidade com aquilo, com a pasta que elas vão gerir. Então ele já não tem essa identificação, ele já se considera um estranho no mínimo, né? Ele critica o programa oficial da pasta, que em tese comanda 2 anos, ou seja, é contraditório você não concordar com algo que você comanda. Aí você tem um problema, ou o problema é você que está fazendo algo errado, ou você tem um problema de gestão, ou então você está lá, sei lá, fazendo o quê, cara? Entendeu? Mas existe um problema aí já grave quanto a isso. Ele isenta o governo de São Paulo, obviamente, né? O santo Alckmin tem que ser isento de qualquer responsabilidade pela melhoria ou pela piora do desempenho dos estudantes. É um espanto que se trate do responsável pela área de gestão educacional, que acaba sendo também um dos pré-candidatos aí, o Geraldo Alckmin. Ele é o responsável por esse gestor, que é um país que tem um ensino público como uma das principais carências, né? Muitas pessoas, inclusive eu também estudei em escola pública, né, há alguns anos atrás, já saiu um bom tempo, a maior parte das pessoas que conheço também estudar, pelo menos em algum período, e realmente já era carente. Hoje está muito pior o ensino público, né? Então é estranho você ter um candidato à presidência que ele já deixa um setor extremamente importante carente. Em desacordo também com a política educacional do Estado, Nalini não obteve respaldo para fazer mudança ou foi incapaz de promovê-la. Você, como governador do Estado de São Paulo, que tem ao seu lado um secretário de Educação que não tem capacidade de fazer qualquer alteração, melhora ou qualquer coisa nesse sentido em uma pasta, tá? A gente está exemplificando a pasta de educação. Você imagina como é que deve ser um governo federal do Geraldo Alckmin? Complicado, né? Também ainda, né, existe a crítica ao sistema de incentivos para professores na forma de bônus, em coro com teses rasteiras do sindicalismo. Rejeita também o sistema de avaliação de alunos, ou seja, ele rejeita qualquer possibilidade de melhora na educação, né, e o sistema de bônus aos professores, porque ele acredita que isso é sindicalismo, né? Se é possível acreditar de modo fundamentado e propositivo os 2 programas considerados meritórios. Em vez disso, o secretário recorre a jargões vazios e de diletantismo, né? Diletantismo. Isso, na verdade, também é em questão hoje política. Jargão vazio é o que mais a gente tem assistido, é o que a gente mais percebe. Pessoas que já vêm com frases prontas, mas sem sentido, né? Que não são fundamentadas. Existem 2, 3 aí que vivem falando com a gente, que às vezes a gente tenta
colocar algum fundamento naquilo que a pessoa está dizendo, pelo menos eu digo por mim, né? Eu adoro ouvir o que as pessoas estão dizendo, para ver se está fundamentado, se não está. Eu acho que existe uma verdade, né? E a gente não pode ignorar, mas que realmente existe hoje uma série de pessoas com jargão vazio, está de monte, né? Inclusive o nosso secretário de Educação aqui do estado de São Paulo. A avaliação seria ruim porque não mede competências socioemocionais, mas apenas a memória do jovem adestrado. É esse o motivo que ele considera não avaliar os alunos, né? Fosse este o problema, que se propusessem examinar, fizessem exames complementares então com os alunos. Mas tudo não parece passar de subterfúgio para eximir o poder público de responsabilidade pela falta de competência na administração educacional das crianças e adolescentes com desempenho insatisfatório. De modo como está o sistema hoje, já não contribuiria para uma educação mais humana. Promoveria tão somente um espírito mais competitivo, o que já seria o ensinado pelo consumismo. Então não tem muita novidade hoje no sistema educacional. Então nenhuma palavra, portanto, sobre o motivo do despreparo dos estudantes, a não ser o pretenso humanismo, com ecos de teses sindicais contra a merocracia, né? Os estudantes da rede de educação de São Paulo apresentam, de certo, os melhores resultados nacionais. Difícil que fosse diferente, dados os recursos que existem hoje no Estado, recurso humano e de material, né? Então, desde 2007, porém, os progressos correm quase no mesmo ritmo do restante da federação. Ou seja, o estado que é o mais rico da federação, como o estado de São Paulo, está crescendo igual a estados que não têm o mesmo recurso, a mesma capacidade, devido a uma gestão errônea e equivocada do governador Geraldo Alckmin, junto do seu secretário José Renato Nalini. Né? Então, mas enfim, sempre quando a gente tenta falar com esse tipo de pessoa, eles sempre desconversam e dizem que tem a impressão empírica e não científica de que os alunos progridem, né? Sempre as autoridades dizem que os alunos progridem. Quando não fazem, será talvez culpa da família, da sociedade adormecida, da avaliação desumana, enfim. Então, eu peço que vocês fiquem de olho aí e comentem esse vídeo, porque o problema da educação na cidade de São Paulo, no estado de São Paulo, ele já vem numa crescente muito grande, tá? E a gente precisa acompanhar isso. Quando a gente vai avaliar agora que está cheio de pré-candidato, meu Deus do céu, acho que nunca teve tanto pré-candidato à presidência da República como está tendo esse ano. Mas com tanto pré-candidato, a gente tem que avaliar não só esses jargões vazios que alguns disparam, né? Puta, vou armar a população, sabe? Putz, cara, na boa, olha de fato a linearidade que tem no trabalho da pessoa. Se é linear. Se é linear ruim, se é baixo, se teve alto, se teve baixo, com quem esse cara já se associou. Porque, gente, não dá. Assim, Geraldo Alckmin não deveria ser candidato à presidência nunca. O estado de São Paulo, que é comandado há mais de 20 anos pelo PSDB, não reina mais como reinava soberano aí puxando o crescimento nacional. Hoje em dia você percebe que tem outros estados que estão melhores e à frente da gente. O estado de São Paulo está largado às traças, a polícia militar do estado de São Paulo está abandonada, a educação no estado de São Paulo está abandonada, a saúde pública então vai de mal a pior. Falta um remédio nos postos de saúde, mas tudo isso que eu estou dizendo agora já é mais do mesmo. Então, vamos ficar de olho, tá? Se vocês quiserem, a gente vai pautando candidato a candidato, ou pasta a pasta, aí vocês que mandam, tá bom? Forte abraço.